Boa tarde, meus queridos, graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um Vem para o Cenáculo. Que bom que você está conosco aqui nesta tarde, que Deus te abençoe rica e poderosamente, que seja uma tarde extraordinária de Deus para a tua vida, amém? E eu quero, antes de nós naturalmente iniciarmos este Vem para o Cenáculo dessa tarde, eu quero te convidar para que você possa ser luz para a vida de alguém nessa tarde. Vamos, bora? Você consegue? Eu creio que você consegue, em nome de Jesus. Então, compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que através da tua vida, compartilhando esse link, muitas pessoas também serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Então faça isso, Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Olha, e não esquece também, no final, coloca aqui, os teus pedidos de oração, para que nós, os homens e mulheres de Deus, possam estar orando, porque nós temos homens e mulheres de Deus que oram 24 horas pelos seus pedidos, amém? Então, coloque aí os seus pedidos, em nome de Jesus, para que nós possamos estar orando pelos teus pedidos, pelas tuas necessidades, em nome de Jesus, amém? Então, glória a Deus, glória a Deus. Hoje, nesse nosso Vem para o Cenáculo desta tarde, nós vamos falar de um tema assim que é uma grande bênção do Senhor. E que tema é esse, pastor? Hoje nós vamos falar sobre os dons que Deus nos concedeu. Glória a Deus por isso, Porque o Senhor, ouça, o Senhor, Ele nos concedeu dons. E talvez você que está aqui conosco nessa tarde, talvez você nem saiba qual é o dom que o Senhor te deu. E talvez você que esteja aqui nessa tarde, esteja até confuso com relação aos dons que Deus de fato te deu. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, hoje o Senhor vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, de fato, saber que o Senhor nos deu os dons, quais são e para o que servem, em nome de Jesus. Amém? E eu quero te convidar nessa tarde, para que você, se puder, abra a tua Bíblia lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, 1 Coríntios, capítulo de número 7, nós vamos ler apenas um verso, que é o verso de número 7. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 7, 7. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Vou repetir. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Vou repetir. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Amém? Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, queremos, Senhor, te agradecer por este tempo, Senhor, e essa é a tua palavra, fala conosco, Jesus, e em tudo, Senhor, nós te daremos honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém? Então, queridos, entenda algo, quando nós lemos através da palavra do Senhor, fica muito claro, quando Paulo ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto, e ele está falando, que cada um tem o seu próprio dom. Isso é bíblico, isso está na palavra. Então, tanto eu quanto você, nós temos dons que nos foram conferidos pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, a pergunta que não quer calar talvez seja: qual é o seu dom? Qual é o meu dom? E uma segunda pergunta: para que ele serve? Então, vamos entender isso através da palavra do Senhor. Primeira coisa, a diversidade dos dons. Entenda que Paulo, ele está falando aqui que cada um tem o seu dom, como nós acabamos de dizer, e não há comparação.
justa entre os dons, né? Pois cada um cumpre um propósito específico. Porque às vezes, né, a gente precisa, vamos se dizer assim, desmistificar algumas coisas. Algumas pessoas, e talvez você conheça pessoas assim, entendem que pelo fato de elas não orarem em novas línguas, elas não são batizadas com o Espírito Santo, elas não têm dons, né? Então nós precisamos entender a respeito disso, né? Não existe essa situação. O que existe efetivamente é que cada um de nós temos um dom que nos foi dado pelo Senhor, e este dom ele vai cumprir um propósito específico na minha vida e na tua vida. Em segundo lugar, os dons não são para benefício próprio, mas para o bem comum. E você talvez já tenha visto alguém, né, que o Senhor deu um dom que, ao invés de esta pessoa usar este dom que Deus deu para ela, sabe, em benefício comum, para beneficiar as pessoas, ela usa esse dom em benefício próprio, né? Então isso é algo terrível, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em 1 Coríntios 12, do verso de número 12 até o verso de número 27, e depois você lê aí com bastante calma, vai falar que efetivamente os dons, eles cumprem os seus propósitos, eles têm funções específicas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos imaginar que, né, obviamente, nós somos constituídos de membros, cabeça, tronco e membros. E vamos pensar da seguinte forma: você é capaz de dizer, olha, a minha cabeça é mais importante que os meus braços? Ou os meus braços são mais importantes que as minhas pernas? Todos são membros de um mesmo corpo e cada um exerce uma função de forma específica e tem o mesmo grau de importância. Então é isso que nós muitas vezes não conseguimos compreender falando de dons espirituais. E eu acho que por vezes a pessoa que canta, ela na verdade, ela tem um dom que está acima do meu, que apenas e tão somente evangelizo, do meu, que apenas e tão somente oro, e não, cada um tem o seu dom e de forma específica cada um deles vai cumprir um propósito. Em terceiro lugar, a singularidade da vocação, ela é pessoal. Ouça, nossa herança na graça é igual, mas as tarefas são personalizadas. Você consegue entender isso? Né? Porque não é porque de repente, como a gente acabou de falar aqui, o irmão que ele tem ele é um levita, ele tem o dom que Deus deu, seja para ele tocar, seja para ele cantar, e o outro irmão às vezes não, às vezes apenas e tão somente é um intercessor. Então, cada um vai cumprir o seu propósito. E, na verdade, nós vamos herdar, a nossa herança é igual, né? Mesmo nós tendo tarefas personalizadas, dons personalizados, a nossa herança vai ser a mesma. Em quarto lugar, o que nós precisamos compreender é a vontade do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você sabe de forma específica para que é o dom que o Senhor te deu? Isso é algo muito sério, porque nós precisamos buscar discernir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar discernir qual é a função do dom que o Senhor nos deu. E, por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu sou uma taquara rachada. Se eu me propuser a cantar, acabou. Eu acabo com o culto, literal. Porque eu não fui chamado por isso. Isso não foi um dom que Deus me deu. É óbvio, talvez você vá falar, mas pastor, mas a palavra ela vai dizer que o Senhor procura os adoradores. Amém, irmão, glória a Deus, né? Mas cada um dentro do seu chamado, dentro do dom que o Senhor
efetivamente lhe capacitou, em nome de Jesus, né? E eu preciso identificar e desenvolver o dom que o Senhor me deu. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você já parou para pensar, para refletir a respeito do dom que o Senhor te deu? Você tem buscado, de fato, desenvolver esse dom? Tem trabalhado? Tem permitido que o Senhor trabalhe para te aperfeiçoar dentro daquilo que é o dom que o Senhor te deu? Porque tem pessoas que pensam assim: o Senhor me deu um dom e eu não preciso, de certa forma, aperfeiçoá-lo. Não, você precisa sim buscar, né, em Deus, para que o Senhor te aperfeiçoe para aquilo que você foi chamado. Em nome de Jesus, amém? E entenda algo também. Em sexto lugar, eu preciso usar os dons para a glória de Deus. Ouça, quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo de número 25, no verso de número 14 até o verso de número 30, a palavra do Senhor vai nos falar da parábola dos talentos. E cada um daqueles homens recebeu uma quantidade de talentos, para que eles pudessem multiplicar os talentos. Então, o dom que o Senhor nos dá é para que nós possamos multiplicá-los para a glória de Deus. Então não seja como aquele que recebeu um talento e enterrou o talento. E talvez você esteja falando: mas eu não recebi dom nenhum do Senhor. Certamente o Senhor te deu um dom para que você possa aperfeiçoá-lo para a glória de Deus. Então busque no Senhor, porque por certo o Senhor ele quer te usar, o Senhor ele quer trabalhar na tua vida para que você seja também uma ferramenta nas mãos dele, para que outras vidas possam ser alcançadas através do dom que ele te deu. Então, eu quero finalizar essa palavra dessa tarde. E eu quero te dizer que o Senhor, ele te criou e ele te deu dons com um único propósito, para que o nome dele seja glorificado. Então, querido, nesta tarde, descubra qual é o dom que o Senhor te deu. Pastor, mas como que eu vou descobrir qual que é o dom que o Senhor me deu? Ore, busque uma direção do Senhor, porque não fique imaginando que o Senhor te chamou apenas e tão somente para que você possa, ouvir a palavra, se encher da presença e ficar com tudo isso guardado para você. Não, você precisa ser um agente multiplicador nas mãos do Senhor. E como isso vai acontecer? Através dos dons que o Senhor tem te dado. Se for adorar, que seja. Se for tocar, que seja. Se for orar, que seja. Se for evangelizar, que seja. Mas o certo é que o Senhor, ele te deu um dom para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Então, eu quero apenas e tão somente finalizar essa palavra te dizendo: reserve um tempo de oração, pedindo a Deus clareza sobre os seus dons. Participe ativamente da igreja, oferecendo os seus talentos para servir, porque às vezes você tem talentos que o Senhor te deu e eles certamente serão extremamente necessários na obra do Senhor, seja ele qual for. Às vezes você pensa: mas eu não sei fazer nada. Certamente sabe. E o Senhor vai te usar dentro daquilo que for a capacidade, o dom do Espírito que Ele te der. E eu finalizo dizendo: continue crescendo espiritualmente para refinar os seus dons. Como eu disse, busque se aperfeiçoar dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu quero ser um pastor, eu quero ser um levita, eu quero ser um músico. Busque se aperfeiçoar dentro daquilo que o Senhor te chamou e te capacitou em nome de Jesus. E eu quero te fazer um convite nessa tarde, para que você possa orar comigo, em nome de Jesus. Aí onde você está, se você puder, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Jesus,
Nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, Senhor, e entendemos no Espírito que o Senhor nos deu dons, Senhor, e que nesta tarde o Senhor vem através do Teu Espírito Santo nos despertar, Senhor, para aquilo que são os dons que o Senhor tem, Senhor, colocado sobre as nossas vidas. Jesus, que a nossa mente se abra, Senhor, que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que através do dom que o Senhor tem nos dado, Jesus, nós possamos sim, Senhor, multiplicar os talentos, Jesus, sermos ferramentas nas mãos do Senhor, Jesus, sermos luz para a vida das pessoas, pregando a palavra, Senhor, edificando, auxiliando na igreja, Jesus, que sejamos sim, Senhor, a nossa oração nesta tarde é: gasta-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém, querido? Então, olha, beijo no teu coração, nós te amamos em Jesus, até o nosso próximo Vem para o Cenáculo, tchau, 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 tchau.